Eu gostaria de falar o motivo porque eu criei a trilogia analítica. Sempre a ciência criou-se uma ideia de que não poderia colocar o ser divino, né, Deus, nos seus estudos. Então, a ciência praticamente nasceu ateia. Eu gostaria de mostrar, por exemplo, alguns exemplos, como Sigmund Freud. Ele se declarou ateu. Para tratar o ser humano, ele queria tratar da parte instintiva sexual, que é a parte, vamos dizer, instintiva. O instinto não tem problema, né? É natural. Agora, é claro que o sentimento tem muitos elementos negativos, de maneira que em Viena, sempre quando havia reunião lá na Universidade de Viena, o pessoal que estudava lá, nesse campo, né, da patologia assim, psíquica, da psicanálise, da psicologia, eles perguntavam para mim que no campo científico não poderia haver nada de teologia. Cada campo teria a sua orientação. De maneira que eu mudei muito a questão do sentimento que o Freud colocou assim na questão sexual para a questão teológica. Então, por que motivo, né, que o indivíduo ficaria doente? Porque o ser humano, ele nasce, em grande parte, até os 12 anos, a criança é sã. A criança não tem maiores problemas, a não ser por uma questão mais social, familiar. Nós podemos falar que a doença, seja ela psíquica ou seja ela orgânica, a doença é artificial. A doença é algo, né, que a medicina fala, um corpo estranho. Então, por esse motivo, eu fiz uma relação do ser humano assim doente com questões espirituais. O Freud, se ele falou que teria que fazer um tratamento ateu, então é impossível fazer, porque o problema do ser humano, assim, psíquico, é justamente o mesmo que a Bíblia, né, fala do demônio, que ele queria ser um Deus. Então, a gente pode dizer o seguinte: toda pessoa que já rejeita o ser divino, que acha que não há relação nenhuma com ele, ou então é ateu, que não quer acreditar na existência dele, é doente. Então, o problema fundamental mental é ligado à descrença ao ser divino que criou tudo e que está em tudo, né? Nós somos seres espiritualizados na prática. Então, depois veio, olha, outros cientistas, Karl Marx, né? Fez o marxismo. E o Karl Marx também se declarou ateu. O Karl Marx, ele criou um marxismo na União Soviética, né, que depois se formou uma união de vários países. Ele criou uma fuga ao trabalho, então achando que todos poderiam ganhar muito bem sem trabalhar, porque ele próprio nunca trabalhou. Karl Marx, ele teve 5 filhas e colocou 5 filhas numa instituição de caridade porque ele não trabalhou, não sustentou nenhuma das filhas. Ele ficava
de manhã cedo até à noite na biblioteca lá de Londres, estudando como criar o que depois foi chamado marxismo. Então veja que mais uma pseudociência foi criada e depois outro elemento, Adam Smith. Adam Smith é que criou a ideia de fazer juros, a ideia de fazer dinheiro por dinheiro. Então, Adam Smith, ele brecou aquele progresso enorme que estava havendo naquele tempo, né? No começo do século XIX, estava havendo principalmente em Londres, e com essa questão de especulação. O indivíduo que tinha uma certa quantia punha da bolsa lá em Nova York ou então em Chicago, nos países do norte da Europa, né? Esse fator, né, de querer ganhar o dinheiro através de juros, através de especulação, levou o ser humano a não trabalhar mais. Então, o progresso parou. Então, aquele progresso enorme que vinha tendo, né, na questão assim, de ter elementos para viver mais confortavelmente, com geladeira, carros e televisão, um pouco mais tarde, rádio, telégrafo. Então, isso foi brecado. Agora, veja um outro, vamos dizer, né, chamado gênio, que estragou a humanidade. Ele se chama Alberto Einstein. Então, Alberto Einstein, ele criou a ideia de que a energia seria igual mc2, ao movimento assim da energia ao quadrado, né? Quem iria se movimentar no exterior para criar essa energia se a própria matéria já era o fruto da energia? A orientação do Alberto Einstein foi até muito criticada por outros cientistas físicos, dizendo que essa ideia ia acabar, né, com as árvores, ia acabar com a matéria, porque tirando, por exemplo, a energia da gasolina, que a gasolina era já o resultado da energia escalar. Essa energia escalar foi descoberta por Tesla, que foi o maior físico jamais de todos os tempos. E ele criou, então, praticamente os meios para fazer energia elétrica. Ele praticamente é que fez mais de 800 invenções, e outros autores até usavam as invenções dele sem citar, no caso então do Tesla, né? De maneira que Alberto Einstein, ele não era assim, vamos dizer, um cientista que trouxe benefício. Ele trouxe muitos problemas para a humanidade. Depois, a gente nem devia citar Charles Darwin, né? Charles Darwin criou o evolucionismo. Imagina, até nesse tempo, muitos caçoavam. Ele dizia que provavelmente a gente era descendente do macaco. Então, a criança na escola que aprendia isso, falava, mas mamãe, em casa, como eu sou um macaquinho agora? Que é isso? É até engraçado, né? E até ele tinha a ideia que depois criaram outros físicos assim delirantes, que uma bolinha de
ping-pong, né? Uma bola enorme. Então, pelo movimento, então começou a existir planetas, que é uma grande piada. E outro autor que também, por causa dessa questão contra a teologia, contra o Criador, foi Pasteur, achando que na medicina as doenças viriam de fora. Então, o uso de máscara seria para evitar a entrada no aparelho respiratório, a entrada no corpo da pessoa, micróbios. E ele próprio já dizia que ele foi coagido a falar essa questão de bactérias, micróbios, porque a indústria farmacêutica, né, obrigou, sabe, deu dinheiro para ele criar essa ideia. Então veja bem, né, que essa questão até de vacina é interessante porque a pessoa, assim, na teoria, né, pasteuriana, de que injetando micróbios, tirando dos animais, do cavalo, dos animais em geral, que já reagiam contra essas doenças, injetando na pessoa, já seriam assim bactérias mortas, que o corpo já facilmente eliminaria. Infelizmente, eu tenho que dizer que a medicina ensina nas faculdades médicas, né? Ensina essa questão de que o remédio é fundamental para evitar toda e qualquer entrada de doença no ser humano, que se não existe micróbio, né? Então, o que existe? O que existe realmente é que no sangue aparece, né, através do microscópio, principalmente microscópio do campo escuro, aparecem deformações sanguíneas, ou no tamanho, ou na união ou desunião dos glóbulos. Aparecem essas deformações porque a pessoa tem sentimentos assim horríveis. A pessoa que tem muita raiva, por exemplo, veja bem, a tendência é ter câncer. Então, o câncer não há uma bactéria, assim como, por exemplo, o HIV, né? Não é um elemento que vem de fora, mas é um elemento interno que vem do interior do ser humano, que vem dos sentimentos assim negativos. Então, se o indivíduo, por exemplo, tem uma dependência muito grande, se ele não tem coragem de trabalhar, se ele é parado, é claro, né? Aí aparece no sangue essas deformações que vêm do interior da pessoa. A gente pode dizer, puxa, mas é claro que existe, assim, no ar, assim, um tipo de ar ruim para a respiração. Mas esse ar ruim é geralmente o ar que vem com, assim, elementos negativos, como, por exemplo, na agrotóxicos, né? Quando jogam tóxicos assim nas plantas, quando dão hormônios ruins para o gado, né? E o ser humano ingere, é claro, né, que perturba, né, a vida até física. Então, nós até fizemos um motor. Esse motor já capta 80, 90% da energia escalar, como o Tesla ensinou.
Então, esse motor evita essa deformação sanguínea, evita problemas, assim, vamos dizer, problemas assim que a medicina trata com remédio. Então, a gente pode dizer que o ser humano, ele tem na base, até mesmo as pessoas que estão em sanatório graves, com esquizofrenia, com depressão grave, com epilepsia, tem uma base sã. A pessoa nasce quase totalmente sã, para não dizer que até os 12 anos a criança não tem deformações graves. Porque o Jean-Jacques Rousseau, que era um famoso, né, pensador da França, ele falava que o ser nasce bom, né? O ser humano nasce bom e a sociedade perverte. E, em grande parte, ele tem razão em falar isso. Nós vivemos, eu posso dizer com absoluta certeza, cientificamente, que nós vivemos naquele paraíso, né, que até a Bíblia fala, paraíso terrestre. Nós vivemos até agora. E por que não é paraíso que a gente vive? Porque o ser humano, ele foi influenciado por maus espíritos, chamados demônios. E é um fato isso tão estranho, né, que Lúcifer tinha o maior cargo no céu assim, de capacidade, de beleza, era um anjo da luz. E ele queria ser Deus, então, é claro, né? Ele queria ser uma coisa que ele não podia ser. Então, o que é a doença? É quando o ser humano quer ser uma coisa que ele não é. O indivíduo mora no Brasil, então, vai dizer, bom, eu vou para um outro país, lá vai dar tudo certo, lá vou ganhar melhor, mesmo que lá ele ganhe melhor, mas isso não vai melhorar a vida mental dele. Então, o ser humano, até os demônios, ele tem na base, ainda na vida a gente chama essencial, uma vida normal, uma vida até ligada a Deus, porque tudo que existe tem a essência. Agora, na existência é diferente. Na existência, o diabo, né? Ele não queria ser anjo. Então, você não quer ser anjo, vai ser o quê? Não pode ser outra coisa. É, como o ser humano, se ele é um ser humano e quer ser um Deus, quer ser algo diferente, ele fica doente. Na trilogia analítica, né, no tratamento, eu ensino que se o indivíduo aceita a vida que ele tem, o que ele é, aqui e agora, ele é são. Então ele deixa de ser são, ele cai na doença quando ele não quer ser o que ele é e não quer viver aqui e agora. Por exemplo, o indivíduo que trabalha num campo, medicina, quer ser negociante, ele é advogado e quer ser um outro tipo de atividade, ele nasce no local e aqui ele acha que vai ser infeliz e vai ser feliz em outro local. Então, todo indivíduo que não é grato à vida aqui e agora fica doente. Então, o que é doença? Não é como Freud, né, dizia que doença é ligada à vida sexual com este ou aquele problema que acontecia geralmente na infância. A doença é quando a pessoa rejeita ser o que é,
ao viver aqui e agora. Então, eu gostaria aqui de falar que o Isaac Newton, ele copiou Galileu, né? Então ele achava, e até agora a física ainda persiste nessa ideia errada de que a velocidade, o movimento externo aumentado, então vai chegar a união, vai chegar ao apogeu, vai chegar aos píncaros da glória, né, de tudo. Isso é uma ideia totalmente doentia. Newton falava que existe um fator assim ativo e outro passivo, ou melhor, um ativo e outro contrativo, né? Um elemento para frente e outro para trás. Se isso fosse verdade, né, a questão do sim ou não seria verdadeira. Mas aí, os senhores notem, é uma inspiração demoníaca, porque o Newton era muito desequilibrado, assim, no sentido mental. Ele até exerceu na Inglaterra um cargo lá que condenou várias pessoas à prisão, a uma situação terrível. Então, Newton, ele criou uma física errada, porque ele colocou o sim com não, o positivo com negativo. E aí a gente mostra o seguinte, que isso influiu também na medicina, né? Na medicina, o que existe não é só assim um elemento negativo de doença e um elemento que vem do corpo. Toda doença, até do corpo, vem da vibração errada que o indivíduo tem dentro. Então, esse é um fator muito importante para que todos saibam que a sanidade existe nas piores pessoas até, e que é só tirar o elemento assim superficial, artificial, que a pessoa volta a um estado bom. E depois, um segundo elemento, nós vivemos no paraíso, e se não é paraíso que a gente está usufruindo, é por causa do ser humano. O ser humano está dentro de um paraíso terrestre. Isso é um paraíso, gente. E esse paraíso existe na natureza. E o ser humano, sendo assim, tendo os vícios, né? Aí entra a questão teológica, né? A megalomania, a inveja, a ira, a avareza, a preguiça, a gula, a luxúria, entrando esses elementos, breca, né, a saúde, breca a vida natural. São esses três os elementos fundamentais. E o terceiro é que todos nós somos filhos de Deus, né? Então, se a gente é filho de Deus, a gente recebeu uma natureza divina perfeita, né? Sendo branco, negro, amarelo, sendo brasileiro, americano, africano, asiático, australiano, todas as pessoas são filhas de Deus. A pessoa que é, por exemplo, judeu, ou a pessoa que é cristã, a pessoa que é maometana, e mesmo a pessoa que é descrente, né? Quer dizer, não quer acreditar em Deus, é filho dele. A questão de qualquer problema social é porque o ser humano, ele não quer ser o que ele é. Ou então não aceita o próximo como ele é. Ou então quer ver o próximo no nível assim diferente do que é. Então, se nós todos vivemos no paraíso e temos uma base assim sã, uma base normal ainda,
e podendo assim corrigir, né, os defeitos assim da existência, porque na essência a gente é bom, é belo, é verdadeiro. Então, se a gente fica doente porque te nega o que é bom, o que é belo e o que é verdadeiro. Se parar de negar, imediatamente a gente retorna à saúde. Então, a, a gente, para resolver o problema de qualquer doença, é só evitar, né, vamos dizer, algo errôneo aqui e agora. Então, eu queria deixar essa mensagem para os senhores, para dizer que a nossa felicidade, bem-estar, o nosso paraíso está à disposição de todos vocês, sabendo, tendo consciência. Então, tem que ter essa consciência, a consciência de que o mal é na conduta externa. A natureza é perfeita. E se essa conduta externa for conscientizada, principalmente nos problemas, né, que existem, principalmente de relacionamento humano, de trabalho, de ação, se o indivíduo tiver uma ação normal, boa, ele terá uma saúde perfeita e o encontro assim, até antes do tempo com Deus, no sentido de viver aqui o reino divino. Então, o nosso trabalho é para tentar ajudar, né, Cristo a fazer aqui o reino de Deus, né, o reino dele. Então, esse trabalho ele deixou para a gente fazer. Então, a gente tem que ajudar aqui Jesus Cristo, né, a terminar o trabalho que ele foi impedido. Então, vocês estão convidados, né, para ver o que ele fez nesse sentido de patologia, nesse sentido de doença, que ele foi o grande médico da humanidade. Nós, através dessa energia que nós mostramos, né, através dos motores, essa energia magnética já é uma ligação entre nós e o Criador. Então, com essa energia, a gente está aqui no tempo e espaço e também na eternidade. Essa energia eleva a gente para a vida espiritual e o contato definitivo com o Criador. O reino que ele quis criar aqui, deixou para a gente acabar nessa criação. Ele não pôde, né? E a nossa função é essa. Então, convido vocês a fazer esse trabalho, que é a nossa função. Até.